Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Nós começamos hoje a nossa aula, de português, recomendando que me entreguem a tarefa, né? Tem gente que até agora não me entregou a tarefa de ontem e eu avisei que eu não vou ficar pedindo, eu vou marcar que você não fez, tá bom? Então façam. Olha só, hoje nós faremos na página 13. Lá na página 13 vai aparecer um texto para vocês de Silvinha Meirelles, tá? É importante que vocês observem aí o fato de a autora empregar recursos de textos jornalísticos, como informou lá no texto o nome, a idade dos entrevistados, tudo isso é recurso de texto jornalístico, tá bom? E aí ela colocou mais credibilidade à fala deles, tá? Dessa forma que ela fez, ela colocou mais credibilidade à fala deles. Então, de acordo com o texto, o medo é um sentimento próprio do ser humano, seja ele criança, pode ser adulto, mas ele se manifesta de maneira particular em cada um. Cada um tem um jeito de reagir diante do medo. Tem gente que desmaia, tem gente que faz xixi na calça, tem gente que grita, tem gente que fica paralisado, cada um tem o seu jeito. Tem gente que perde o sono, né? E deixa eu ver. No adulto, na criança, né, ele manifesta de uma maneira particular, de uma maneira única em cada um. Então, aí no texto, ele vai falar da palavra antídoto, né? O sentido literal da palavra antídoto. O que é antídoto? É a substância que combate os efeitos do veneno, tá? No texto, é sinônimo de remédio. Antídoto aparece no texto como sinônimo de remédio, pois significa o recurso usado para curar o medo. Lá na página 15, vem lá trocar ideias. No trocar ideias, as perguntas dessa sessão, elas darão oportunidades a vocês para que vocês pensem e falem. Vocês vão falar na hora do hangout, vocês trocar ideias, tá? Sobre seus próprios medos. Cada um vai falar sobre o seu medo, ok? As respostas, elas serão pessoais, porque cada um tem um tipo de medo. Eu tenho medo de barata, pode ser que Mariana não tenha, né, Mariana? O medo, ele é um estado afetivo, portanto, ele é subjetivo. Ele não cabe aos outros julgarem se ele é infantil, se ele é bobo, se ele é ridículo, né? Ninguém pode julgar, seu medo é bobo, seu medo é ridículo, não. Ele é uma coisa sua, ninguém pode julgar. Certos medos podem ser imaginários, né? Ou também facilmente superados. Alguém falou lá no grupo que ia ficar com medo da figura dos retirantes, né? Isso é um medo, cada um tem o direito de sentir medo do que quiser, né? E aí a gente vai para a página 15 hoje, tá? Que é o entender o texto 2. Lá nós temos a atividade para realizar. Essa atividade é a atividade da tarde, que será corrigida no Hangouts daqui a pouquinho, tá bom? As duas questões iniciais lá referem-se ao uso de recursos gráficos, né? Quais são os recursos gráficos? São os sinais de pontuação e grafia de palavras com uso de letra maiúscula, tá? O emprego de 3 pontos de exclamação, né? 3 pontos lá de exclamação, enfatiza que ter medo é um fato esperado, próprio de todo mundo, tá? Mas a professora tem que destacar para vocês que no título do texto de Silvinha Meirelles, esse emprego de 3 pontos de exclamação, ele está correto, tá? Pois os sinais justificam sua função, tá? Sua função expressiva. Eu vou parar um pouquinho para falar com vocês sobre essa questão de dar 3 pontos de exclamação. É uma função expressiva, tá? Para dar ênfase. Lá no item A da questão 3, ele menciona que a grafia de determinada palavra com letra maiúscula é um recurso bastante usado nas histórias em quadrinhos, tá?
com o mesmo objetivo do texto em estudo. Lá na questão 3, lá os termos enumerados são verbos, né? Cantar, correr, rezar, pensar, pensar em outra coisa, assobiar, né? Esconder, chamar, chegar, tá? A alternativa A, os verbos não estão intercalados. Isso é a A na número 3. Os verbos não estão intercalados na frase, tá? A frase para afastar o medo, ela é marcada por vírgula, porque foi deslocada para o início do enunciado. Lá na alternativa B, da exercício 3, né? A opção B do exercício 3. Eu vou só comentar ela rapidinho. Ela não é válida porque não há vocativo, não há expressão de chamamento no trecho. A alternativa C, eu já estou falando a resposta. Ela é incorreta porque a função de separar frases muito longas é exercida pelo ponto e vírgula, tá bom? Na questão 4, vocês têm que retomar aí a noção de antônimo, tá? O par, crescer, por exemplo, diminuir. Então, aí vocês têm que lembrar lá atrás, quando a gente estudou antônimo. Está no terceiro parágrafo e grande e pequeno antecede a lista final dos medos. Aí vem lá para vocês as questões 1, 2, 3, né? E 4. Realizem, a gente vai fazer correção no Hangouts. E vem a atividade da página 16. A atividade da página 16, ela vem com o objetivo de leitura de voz alta, né? Igual a Melissa leu no Hangouts, né? Utilizando recursos expressivos da linguagem para externar e partilhar os sentidos do texto, né? Para essa atividade, para que essa atividade seja produtiva, o essencial é que vocês, primeiramente, tenham entendido o que leram. Primeiro, faz uma leitura silenciosa, entendam o que você está lendo. A segunda leitura vocês farão com entonação, tá? Então, o primeiro passo, vocês irão definir o trecho que o trecho que dá ênfase. Ah, esse trecho aqui é de susto, né? Então, a hora que eu for ler, eu vou fazer susto, tá? Então, por exemplo, lá tem o título do texto. Aí vem a questão da pontuação, né? Os sinais de pontuação. Quando você encontra no texto os sinais de pontuação, você precisa atribuir entonação adequada para indicar, por exemplo, interrogação, né? Onde você vai? Não é onde você vai. Onde você vai? Onde você vai? Tem que ter interrogação, tá? Tem que dar ênfase. Medo. Oh, que susto! Nossa! Ui, né? E a exclamação, que tem que ser enfática, né? Quando fala assim, todo mundo tem carinho para dar, né? Tem que dar ênfase. Lá no primeiro parágrafo, você já pensou que todo mundo sente algum medo, né? Pode ser medo de aranha, rato ou cobra, de avião, de helicóptero, de ladrão. Tem gente que sente medo de ficar sozinha, sente medo de fogo, de monstro, da morte, do trovão, tá? Existe o medo de sentir dor, né? Eu tenho medo de sentir dor e até o medo de sentir medo. Também tenho medo de sentir medo. Então, a questão da pontuação, você tem que respeitar a pontuação, né? Além disso, de respeitar a pontuação, você tem que ter o tom de voz ascendente para indicar a interrogação, né? Você já pensou que todo mundo sente algum medo, né? Se você for fazer essa pergunta, você tem que fazer o ponto de interrogação. Você já pensou que todo mundo sente algum medo, né? Então tem que dar entonação. Pausas leves para obedecer às vírgulas, né? Rapidez, a ênfase na enumeração para indicar que o medo são muitos e variados, né? Quando a gente vai falar, eu tenho medo de barata, morcego, escorpião, vou ler mais rápido, né? Os recursos gráficos, né? Usar a letra maiúscula. A admiração, a leitura da palavra, quando você vai fazer uma ênfase com admiração, tá?
O tom de voz tem que ser um pouquinho mais alto e enfático às vezes, e às vezes um pouquinho mais baixo, né? E aí, quando a gente lê com pronúncia, com clareza, né? A velocidade do volume de voz moderada, você vai ver uma leitura mais entendida, né? Com mais entonação. Então a gente deve colocar tom de voz, se é mais alto, se é mais baixo, respeitar as vírgulas, os sinais de pontuação, né? Fazer a fala do personagem, ok, quinto ano? Então aqui ficam as tarefas, nós faremos hoje até a página 16, né? E aí a gente vai fazer correção da tarefa de sala no Hangouts e a tarefa de casa no outro dia, tá bom? Bye, bye! Tchau!